Tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a transformação da paisagem ao longo do tempo. Então, os pontos principais mais importantes desse vídeo é entender em que momento nós vamos começar a mudar a paisagem, a diferença de paisagem e espaço, o que a paisagem nos reflete e o que ajuda a modificar a paisagem. Nós vamos falar também da história da sociedade humana e do mundo do trabalho, vamos dividir historicamente em 3 pontos: meio natural, meio técnico e meio técnico científico e informacional. E também falar o que são rugosidades espaciais. Tá? Claro que tem relação com o tema paisagem. Ok? Tema muito relevante para o 6º ano, mas também para os próximos anos do ensino fundamental e inclusive para o ensino médio. Ok? Então atenção total nesse vídeo aqui. E nós vamos começar a falar de em que momento começamos a mudar a paisagem, né, historicamente. Período neolítico, que vai de 10.000 anos antes de Cristo a 2.200 anos antes de Cristo. O processo de sedentarização e a agricultura começa a aparecer. A gente começa a transformar a paisagem natural, né, e esse espaço é transformado profundamente. Surgem as primeiras organizações sociais, algumas residências, áreas agrícolas. Em que momento o ser humano começa a perceber que, olha, a agricultura é importante? Bom, e a observação que vai ser importante antes de entender que a agricultura é importante para a vida deles. Porque o ser humano vivia com a caça e a coleta, como um nômade também, vivendo migrando, caça e coleta de frutos. A percepção de que as sementes caindo no chão, né, faziam surgir novas árvores e novos frutos, né, principalmente as mulheres que eram as coletadoras, né, desses frutos, os homens viviam mais para a caça, foram observando que, olha, a terra nos dá fruto, a terra nos dá alimento. Então isso vai ser um ponto muito importante para o surgimento da agricultura, que vai se dar no período neolítico, certo? Ok? Então a gente vai ter um ponto importante aqui de partida, de modificação da nossa paisagem, tá? Então a gente vai, a partir desse momento, modificar a paisagem, né, gerando até um desmatamento por conta de construções de algumas residências, por conta da agricultura e da criação de animais, ok? Já que a gente está falando de paisagem, a gente tem que lembrar aqui a diferença de paisagem e espaço. Paisagem é tudo aquilo que eu vejo, sim, ouço, né? É a materialização do que está no espaço. Então tudo faz parte da paisagem. Se eu estou vendo um prédio histórico, se eu estou vendo um morro com diversas árvores, isso faz parte da paisagem, tá? E essa paisagem está no espaço geográfico, essa parte materializada, né? Se eu estou escutando alguma coisa, pode ser que seja uma caixa de som que está ligada, né? O barulho de um carro, né? Ou de algum animal. Isso tudo está fazendo parte da paisagem, tá? Ok? E existe a paisagem natural e a paisagem cultural. A paisagem cultural é aquela que nós criamos, né? As cidades fazem parte da paisagem cultural, né? A paisagem natural é aquela que é pouco modificada, as áreas florestadas, por exemplo. Hoje quase não há mais paisagem natural. Até as paisagens naturais muitas vezes já foram modificadas, né? E já tem uma presença da paisagem cultural ali. Ok? Quando eu falo de espaço, espaço geográfico, não espaço sideral, tá, gente? É aquilo que está presente no meio que vivemos, no meio natural e cultural que vivemos. É aquilo que nós construímos e que nós fomos alterando ao longo do tempo. Tudo faz parte do espaço geográfico, né? A gente tem aí a história da sociedade humana já, né, de diversos anos, de milhares de anos. E a gente foi modificando esse espaço ao longo do tempo, né? Em um determinado período histórico, é assim que havia a organização social. Foi passado o período histórico, a sociedade mudou completamente. E tudo isso está no espaço geográfico, né? O mundo de hoje é completamente diferente do mundo que era nos anos 90, que era nos anos 60, que era nos anos 30, que era no século 19, que era lá no século 17, que depois, né, lá no 15, e sei que o mundo vai mudando muito, tá? E o que a paisagem vai refletir para a gente, né? Ela reflete a cultura, os hábitos, né, daquele povo, a organização política, né, também daquela sociedade, e vai deixar marcas,
também nesse espaço geográfico, vai deixar a sua identidade nesse espaço geográfico. Se você pegar, por exemplo, a civilização asteca, né, ela vai deixar marcas até hoje, né? Você tem muitas pirâmides ali na região do México e parte da América Central, onde estava a sociedade asteca, né? Mas lá atrás as pirâmides tinham uma função, né, ali com os templos religiosos, as diversas construções, cada um tinha uma função ali nas cidades astecas, certo? Então, refletia a cultura deles, o hábito deles, a organização política deles. Então, eles deixaram uma identidade no espaço, que foi modificada, principalmente com a chegada dos colonizadores, né? Que mudou totalmente a identidade que eles tinham, né? Quando você olha essa imagem aqui, você está vendo o Lago Texcoco, que não existe mais. Ele foi aterrado pelos espanhóis. Os espanhóis foram modificando aquela paisagem com a chegada deles, né? E foram modificando também as cidades astecas quando a civilização asteca foi chegando na sua derrocada. E tudo isso foi mudando. É claro que a parte dessa civilização foi foi mantida, não a civilização em si, mas a construção, a arquitetura dessa civilização foi mantida, até por uma certa forma de contar a história, né? É um patrimônio histórico-cultural. Né? A civilização não existe mais, mas você tem seus descendentes ali e também a arquitetura da época ainda sobreviveu. Mas com a chegada dos colonizadores, né, os espanhóis, tudo foi sendo modificado, foi se perdendo a identidade. E a identidade que vai ser criada ali vai ser parecida com a do colonizador, né? A arquitetura do colonizador começa a aparecer, então começam as modificações, prédios que eram mais comuns na Europa, ali na Espanha, começam a ser construídos ali, né? Então vai mudando a identidade, tá? Perde essa identidade. Então, o que a paisagem reflete pra gente? Pode refletir a cultura, os hábitos de uma sociedade, a organização política, tudo isso às vezes está refletido no espaço, está aparecendo, o jeito que o prédio é construído, né? Por exemplo, os astecas tinham lá os aquedutos, águas que vinham das regiões montanhosas para ser distribuídas nas casas e nas outras construções. Né? Tudo era muito pensado. Você tinha as ilhas artificiais que eram construídas nesse lago mesmo, né? Para ajudar na agricultura. Beleza? Então eles deixaram a sua identidade, a sua marca no espaço. Tá? Assim como os próprios incas, né? Você vê aqui os terraços agrícolas, os incas, que foi um outro império muito importante, né? Eles viviam nos Andes, tiveram que fazer uma modificação da paisagem até mesmo para poder plantar, sabendo que eles estavam em áreas montanhosas, certo? Aqui é uma imagem já de uma cidade asteca, né? Então você vê ali a distribuição da água desses rios, né, pelas cidades, ali por parte da cidade, tá? Beleza? Então, a paisagem, o que ela reflete pra gente? A cultura, os hábitos, a organização política, ela vai deixar uma identidade no espaço geográfico, uma marca dessa identidade no espaço geográfico. E é claro, o que tá por trás dessa paisagem? Como é que a gente modifica toda a paisagem por uma outra paisagem? É o trabalho humano, é quem faz isso, né? Às vezes quer satisfazer uma necessidade. Quando a gente olha lá atrás, no período neolítico, né, houve um trabalho humano ali para construir essa casa, para poder plantar, né, para ter a criação de animais. É o trabalho que o ser humano faz para satisfazer uma necessidade, seja de habitação, seja de alimento, seja do consumo em si, tá? Ok? Bom, agora eu quero falar uma parte importantíssima com vocês. A história da sociedade humana a gente pode dividir em três partes. Essa ideia vem com um geógrafo chamado Milton Santos, que ele vai dizer que a gente pode dividir a história da sociedade humana e do mundo do trabalho em três: em meio natural, meio técnico e o meio técnico científico informacional. Aliás, esse último é o período que nós estamos vivendo. Quando eu falo do meio natural, eu estou falando de um período antes da Revolução Industrial. Então eu estou falando da civilização asteca, eu estou falando do Império Inca, eu estou falando da Idade Média na Europa, né? Então você está pegando todo um momento histórico antes da primeira Revolução Industrial, certo? Então, você tem ali o trabalhador conhecendo todo o processo produtivo, né? Por exemplo, né, deixa eu pegar essa imagem aqui. Você tem um artesão da Idade Média que ele fazia todo o processo produtivo de uma foice, de um martelo, de um sapato, né? Ele fazia tudo, tá? Você não tinha as fábricas, né? Você tinha algumas oficinas, muitas vezes, algumas pessoas que ajudavam aquele artesão a fazer aquele produto, né? Mas ele conhecia todo o processo produtivo. As ferramentas eram mais rudimentares,
né? Demorava-se mais para fazer o trabalho. Outra coisa, quando eu estou falando de agricultura nesse período, eu dependia mais da natureza, não do tempo do relógio, porque não tinha defensivos, não tinha fertilizantes, né? Não tinha irrigação artificial, que é algo que vai vir bem depois, né? Então dependia mais do tempo da natureza do que do relógio, né? O trabalhador ele conhecia todo o processo produtivo, tá? As ferramentas eram mais rudimentares. Isso eu estou falando de um mundo antes da primeira revolução industrial. Certo? Quando eu chego no meio técnico, né, as coisas já começam a mudar, que é o pós-primeira revolução industrial. Você tem um trabalhador mais fragmentado, a divisão do trabalho, cada um tendo a sua função, fazendo um tipo de trabalho, certo? Essa produção agora é feita em grandes galpões, em fábricas, né? Com um dono ali tirando lucro de tudo isso, certo? Então olha qual é que muda agora o mundo. As cidades começam a crescer cada vez mais porque as fábricas vão estar alocadas nessa cidade. A paisagem começa a mudar, né? Você vai ter agora a alienação do trabalho. O cara muitas vezes não sabia o que estava sendo produzido. Ele sabia que tinha que fazer o trabalho, mas para que aquilo que ele estava fazendo ele não entendia. Enquanto o cara no meio natural sabia todo o processo produtivo, aqui o trabalhador ele fazia parte do trabalho, uma parte do trabalho, um outro continuava esse trabalho para ele. É a divisão do trabalho e também a alienação do trabalho. Muitas vezes ele não sabia nem o que estava sendo produzido. Por exemplo, as ferramentas também começam a ficar mais complexas, né? Alguns maquinários já começam a aparecer para acelerar o processo produtivo. A gente começa a interferir mais na paisagem, as cidades crescem, as fábricas crescem, a gente começa a poluir mais, infelizmente, né? Então começa a aparecer mais uma paisagem cultural em detrimento de uma paisagem natural. Então olha quantas coisas vão acontecendo ali, tá? Eu já estou falando de um meio técnico, tá? E quando eu falo aí de um meio técnico científico informacional, eu falo de um período de pós-terceira revolução industrial, pós anos 50 para cá. Olha aqui, eu não estou vendo trabalhadores nessa fábrica, eu estou vendo um processo de robotização da produção. Agora o trabalhador, ele tem que se qualificar, ele tem que saber lidar com esse maquinário, porque se o maquinário ficar ruim, por exemplo, né, ele vai poder ajudar a consertar o maquinário, ele tem que entender todo o processo produtivo da fábrica, tá? Então ele tem que ser mais qualificado. Enquanto aqui no meio técnico que eu falei, o trabalhador é especializado, ele foi treinado para fazer aquilo, aqui ele é qualificado, ele tem que estudar mais, ele tem que entender mais o processo produtivo, tá? Ele tem que conhecer de tudo que acontece na fábrica, ok? E agora a ciência está por trás de todo o processo produtivo, por isso que eu chamo de científico informacional, tá? Então muita coisa que a gente utiliza, muitos produtos que nós utilizamos, tem ciência por trás disso. Não só a produção do carro, mas da sua geladeira, do seu alimento, tá? Do seu caderno, tudo tem uma ciência por trás disso, tá? E a gente está vivendo esse período, que a gente também chama de terceira revolução industrial, e estamos caminhando para a quarta revolução industrial, que é da inteligência artificial, né? Da impressora 3D, tá? Da internet das coisas, ok? E aí, para a gente encerrar esse vídeo, como eu falei para vocês que a paisagem vai mudando ao longo do tempo, ela vai deixar as suas rugosidades espaciais. Muitas vezes, um local que tinha uma função no passado, hoje a função dela mudou. Vocês estão vendo essa imagem? Fica no centro do Rio de Janeiro. Aqui era um chafariz. O chafariz da Praça 15 abastecia ao Paço Imperial, os moradores do entorno e as embarcações que aportavam no rio, né? Então ali já era um porto, chegavam muitas embarcações, mas também tinha um chafariz ali. Tá? Hoje a função dele é só relembrar o passado, não jorra mais água ali. Isso é uma rugosidade espacial. Né? O espaço em volta foi mudando muito, outras construções foram aparecendo, não tem mais um porto ali. São marcas no espaço que contam a história, estão materializadas no espaço. A arquitetura ali mudou a sua função social. Antes era um chafariz, hoje é só para relembrar o passado. Quando a gente vê, por exemplo, essa imagem aqui do Centro Cultural Banco do Brasil, que também fica no centro do Rio de Janeiro, antes era a sede do Banco do Brasil. Lá atrás tinha uma função, hoje é outra. A paisagem foi mudando, a cidade foi mudando. Viram que não havia mais necessidade de a sede ser ali e foi passada em outro lugar. Foi mantida a arquitetura, né? Você vê uma arquitetura ali que me parece mais do século XIX para o século XX.
certo? Mas manteve-se a arquitetura, mas a função social mudou. Quando a gente olha, por exemplo, essa imagem aqui é do Shopping Nova América, que lá atrás foi uma fábrica de tecidos, a Fábrica Nova América. Ela tinha uma função social no passado, hoje é outra. Né? Os shopping centers começam a aparecer ali nos anos 80, muito forte no Brasil, para cá, certo? Então, esse espaço aqui que no passado tinha uma função, hoje tem outra, porque a paisagem mudou, a sociedade foi mudando. E muitas vezes aquela arquitetura ali até foi mantida, porque é um patrimônio, mas aí a função ali dentro foi mudando, porque a paisagem também foi mudando e a sociedade foi mudando. Ok? Então, as rugosidades espaciais, elas muitas vezes nos ajudam a contar o passado, né? Então aquele prédio com aquela arquitetura antiga, né? Aí pode ser um patrimônio e ajuda a nos relembrar um passado que às vezes pode ser triste ou pode ser um passado de glória, né? E aí foi mantido para contar a história. Mas muitas das vezes, né, foi até preservado, além de não só para contar a história, mas agora mudou a função social para ser, né, algo útil, onde nós podemos também utilizar. Claro que aquela rugosidade que não se utiliza mais, fica só contando para a história, também é útil porque está contando a história. Mas nesse caso aqui, você tem até uma utilidade de serviço, né, vamos dizer assim, para as pessoas. Né? Esse espaço virou um shopping. Né? Foi mantida a sua arquitetura, o seu tem um patrimônio, né? E, então era uma fábrica que hoje é um shopping, certo? Assim como a fábrica Bangu, né, que depois virou o Bangu Shopping, também é uma rugosidade espacial, tá? Ok? Porque a paisagem mudou, a sociedade mudou. Então, muitas vezes ali não tinha mais necessidade de haver uma fábrica. Essa fábrica talvez faliu ou foi para um outro lugar, tá? Mas manteve-se a arquitetura, foi uma construção, né? Por que eu tenho que derrubá-la? Então a gente mantém essa arquitetura, não só até para contar a história, mas também eu posso até mudar a função social dela, né? Servir para uma outra coisa, certo? Entendidos aqui? Gostou desse vídeo? Compartilhe com os colegas de vocês. Valeu, valeu, falou!